Meus irmãos, se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida é que as coisas principais têm que estar no lugar certo. E assim funciona a vida de todos nós. Meu pai é um mecânico aposentado e sempre gosta de conversar sobre peças e motor e falar sobre engrenagens e algumas peças que só funcionam se você encaixar bem as primeiras, porque se você errar já a primeira coisa, o resto do mecanismo já não funciona mais. Exemplo aquele mecanismo que tem dentro dessas descargas mais modernas, se você inverter ali o equipamento, ele não vai funcionar, ele não vai sair água, ele não vai dar descarga. E as nossas vidas são da mesma forma. Se Deus não estiver no lugar certo, a nossa vida vai estar no lugar errado. Eu me lembro de um exemplo que um pastor especialista na área de aconselhamento bíblico, ele diz, olha, está aqui nossa vida, está aqui a palavra de Deus, a ideia é adequar a nossa vida à palavra, encaixar a nossa vida com a palavra e sermos direcionados por Deus em tudo, especialmente na área das finanças, especialmente quando se trata de riquezas, quando se trata de tesouros. Um dos assuntos que todos os jornais trazem todos os dias é a economia. Bolsa de valores, discussões, dinheiro, economia o tempo todo mundo preocupado com a aposentadoria, se vai aposentar, se não vai, como serão as mudanças que serão efetuadas pelo governo. Enfim, o tempo todo essas coisas ocupam nossa mente, nos preocupam, mexem conosco, os bancos cada vez mais bilionários. Enfim, o que não falta nesse mundo são ideias e coisas relacionadas a dinheiro. Você vai no mercado, você vai ver, por exemplo, nas lojas americanas, na seção dos livros, você vai encontrar lá vários livros sobre economia. Você entra na internet, você vai ver um monte de gente dando dicas de como enriquecer, ganhar 1 milhão da noite para o dia, ou ganhar 1 milhão começando com R$1, aquele monte de dica furada que não funciona para todo mundo. Enfim, nós, se não tomarmos cuidado, nós acabamos invertendo as prioridades da vida, colocando essas coisas no lugar errado, esquecendo de Deus e, por consequência, todo o resto fracassa. Então, hoje nós vamos continuar vendo as parábolas do Senhor e hoje nós vamos lá em Lucas capítulo 12. Você vai abrir lá, Lucas 12, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Meus irmãos, que texto extraordinário. É necessário, antes de prosseguir, a gente entender onde é que ele está encaixado. Jesus, logo no início do capítulo 12, ele está dizendo aí, o narrador bíblico diz para nós que, posto que miríades de pessoas, ou seja, muitas pessoas ali se aglomeravam, as multidões ali ao redor do Senhor, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, e aí ele começa todo um discurso falando dos fariseus, falando das verdades eternas, falando do perigo da hipocrisia e de estarmos diante do Senhor, enfim, coisas gloriosas aqui, verdades espirituais muito importantes para a vida de todos nós. Óbvio que nós não teríamos tempo aqui para discorrer sobre elas, mas você tem que entender onde é que Jesus está. Jesus está no meio de um grupo, tem ali uma multidão, mas tem também os discípulos, e quase todo esse capítulo 12, Jesus está falando principalmente com os discípulos. Então, essas coisas são importantes para a gente entender a dinâmica do texto.
E aí então chega no verso 13 e vai dizer para nós que ali no meio vai levantar um cidadão, no meio da multidão. Que interessante isso também, e que a gente já começa a refletir desde agora, né? Aqui tem vários professores e sabem. Muitas vezes você está lá empolgando, dando aquela aula, de repente o cabo vem com uma pergunta que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que está sendo tratado no assunto. Né? Você está falando de navio, o cabo vai fazer uma pergunta sobre gafanhoto. Enfim, né? Nada a ver com nada. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Jesus está falando de coisas lá espirituais e verdades do Evangelho e aplicando a vida das pessoas. De repente, nesse meio, levanta esse indivíduo aí, querendo resolver uma situação que não estava ligada com aquilo que Jesus estava tratando. Isso é muito comum, né? Para quem palestra, para quem dá aula, enfim, é normal às vezes. Nós não temos controle sobre como as coisas chegam aos corações das pessoas. Talvez você entrou aqui nessa noite e sua cabeça aí está longe daqui. Talvez você esteja preocupado com as contas para pagar. Talvez você entrou aqui já preocupado com os pepinos que você vai ter para resolver na semana. Ou você entrou aqui preocupado já com os problemas familiares ou uma doença, enfim. O que não faltam para nós nesse mundo caído são problemas e dificuldades. E aí sua cabeça talvez esteja lá longe. Talvez você não vai lembrar nada do que eu estou falando aqui. Né? Talvez você vai estar em outra dimensão e de repente só na hora do amém é que você vai acordar. Isso acontece. Infelizmente sabemos que uma boa parte das pessoas, elas não prestam atenção ou elas estão preocupadas demais com algumas coisas e não com aquilo que é principal. E quando se trata de ouvir a palavra de Deus, a gente tem que pensar, onde é que está a minha cabeça, onde é que está meu coração, onde é que estão minhas prioridades, porque esse homem está diante de Jesus. E Jesus não é qualquer um, é o mestre dos mestres, é aquele que é o Filho de Deus, é aquele que tem todas as respostas, que é o caminho, a verdade e a vida, o único Salvador. Mas o que esse indivíduo quer perguntar para Jesus é para resolver uma questão pessoal, uma questão individual. Era comum nesse tempo as pessoas perguntarem aos mestres e sábios como resolver problemas. Né? Nem todo mundo ia lá diante de um tribunal. Às vezes tinha algum rabino ou mestre da lei que conhecia bem as escrituras e a pessoa queria saber como é que eu resolvo esse pepino da minha vida, né? E eu vou ouvir um grande mestre falando sobre isso. A questão é que esse homem está fora do contexto daquilo que Jesus está falando e isso aqui já revela muito do coração desse indivíduo. Ou seja, ele está diante do Salvador, está diante de Jesus ali pregando para as pessoas, mas a preocupação dele é com a questão pessoal e mais especificamente com a questão financeira, com questões envolvendo dinheiro, né? E que são questões que envolvem a vida das pessoas até hoje. Então, tanto o excesso dele quanto a falta dele, enfim, deixam as pessoas preocupadas e acabam tirando Deus do foco. Então, a atenção desse indivíduo aqui não era Jesus, não eram as questões do reino, não era o evangelho, era a sua vida pessoal, era o seu bolso, era para resolver suas questões. Então, ele está aí dizendo, mestre, ordena meu irmão que lhe reparta comigo a herança. Né? Nós temos visto isso em outros textos bíblicos. O homem sem Deus, ele já chega mandando. Ele já chega querendo ditar as regras. Ele já chega querendo dizer para Deus como Deus tem que fazer. Ele já chega de uma forma que ele está ali dizendo para Jesus, ou impondo a Jesus, né, para que ele resolvesse aquela questão. E uma coisa a gente tem que saber e nunca esquecer. Deus não é domesticável. Deus não está para atender os nossos caprichos, Deus não é obrigado a responder as nossas perguntas, Deus não é obrigado a ouvir todas as nossas orações, Deus não é obrigado por ninguém e por absolutamente nada. Ele é Deus, Ele é o dono da bola, Ele é quem diz a hora que o jogo começa e a hora que o jogo termina e se Ele quer continuar jogando ou não. Deus é soberano, Deus é o dono de tudo, então nós não podemos impor a Deus alguma condição. Nós não podemos chegar para Deus, olha Deus, se o Senhor não me der isso, eu não vou fazer isso, ou não vou ser assim. Com Deus essas coisas não funcionam. Não é como alguns santos, né, populares, como o popular Santo Antônio, que as pessoas colocam de cabeça para baixo para casar, ou tiram um bebezinho do braço do santo ali, para fazer uma chantagem com o santo. Com Deus as coisas não funcionam dessa forma. Você pode fazer o que você quiser, Deus não se abala, né, porque Ele é o dono, Ele é soberano. Ou a gente se adequa à vontade dEle e obedece e se submete a Ele, ou então o contrário não vai acontecer.
Então é importante saber isso, porque na Bíblia, sempre quando a gente vai vendo as pessoas que não conhecem a Deus, elas já chegam com imposições. As pessoas já chegam querendo alguma coisa. Tem gente que chega a dizer assim às vezes, olha, se Deus quiser, e aí a pessoa na cara de pau ainda complementa, mas Ele há de querer. Ninguém pode dizer isso a não ser o próprio Deus, né? É se Deus quiser, a gente tem que parar a frase bem aí, porque é se Ele quiser, não se a gente quiser. Então esse homem está aqui, no meio do nada, já tentando, o mestre ordena, e ele está dando uma ordem para Jesus fazer alguma coisa. Só que na Bíblia, quem dá ordens é o Senhor, né? Quem manda é o Senhor. Quem diz como é e como não é o Senhor. E aí então, ele está aqui, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Eita, palavra e coisa que tem dado problema em milhares de famílias. Eu não sei precisar, se a gente fosse pegar todos os processos que existem nos tribunais do nosso país, talvez do mundo, né? Mas acredito que uma boa parte deles envolve questões financeiras, envolve questões de herança. Quantas famílias destruídas, quantas famílias com problemas por causa de heranças, por causa dessas situações, né? Então, esse homem aqui, a cabeça dele, Jesus falando, e ele está pensando, eu vou perguntar a esse cara como é que eu resolvo, estou doido para resolver isso, estou precisando de dinheiro, tenho conta para pagar, tenho planos para fazer, e meu irmão é um gente ruim, é um avarente, e eu preciso da grana, né? Infelizmente, a gente sabe até crimes são cometidos por conta disso, né? É muito triste isso. Então, esse homem está doido para que Jesus explique para ele, resolva o caso para ele. Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo essa herança. Então ele está mais preocupado com dinheiro do que em ouvir a palavra de Deus. E hoje, se você ligar a televisão, você vai encontrar dezenas, centenas de igrejas que o discurso está invertido, né? A igreja ela já está mais preocupada com dinheiro do que com a vida eterna das pessoas. E as pessoas vão atrás desses lugares porque atrai, e porque todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer resolver problemas. Quem é que não quer? E de repente alguém te oferece isso muito fácil, e é um discurso extremamente sedutor, e aí milhares de pessoas caem na lábia dos falsos mestres, dos falsos profetas do nosso tempo, e acabam com o foco errado. Por isso você tem que pensar agora, né? Onde é que está a sua mente, seu coração, qual a sua preocupação, né? Deus ele vai trabalhar nas nossas reais necessidades, não naquilo que a gente quer. Deus ele não vem para atender nossos caprichos, mas ele vem para nos alinhar com Ele. Como eu falei no início, a peça principal tem que estar encaixada na vida para que as outras peças funcionem adequadamente. Então, esse homem está aqui totalmente fora do eixo. Aqui já está resolvendo o coração dele. O problema maior aqui não é só a questão do dinheiro, porque a Bíblia é clara em dizer que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então envolve aí uma questão do coração, né? Porque nós não somos apenas razão, nós temos vontades. E o problema é que tanto a nossa razão quanto a nossa vontade, os nossos desejos estão manchados pelo pecado. Então toda coisa que a gente faz, a gente tem um interesse por trás. Não tem para onde correr. Por isso que a gente tem que pedir a Deus para sondar nosso coração. Porque aquilo que nós, como agimos com o nosso próximo, como lidamos com essas questões de dinheiro, por trás está já o nosso coração. E se o nosso coração não é transformado, se o nosso coração não tem Deus nele de verdade, se ele não é convertido, a tendência é que o nosso coração nos direcione sempre para o lado errado e coloque as prioridades totalmente invertidas. Então, é o que está acontecendo com esse indivíduo aqui. Ele estava querendo um juiz para resolver a questão dele. E aí o verso 14 vai mostrar para nós a resposta que Jesus dá para ele. Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós, né? Ou repartidor? Jesus, quem foi que me fez juiz mesmo? Eu não fui chamado, não fui contratado aqui para ser juiz. Jesus ainda vai voltar e ele voltará para julgar. Aí sim ele vai lidar com essa parte, mas no momento o ministério, o foco do ministério de Jesus era levar o evangelho aos perdidos, era chamar as pessoas ao arrependimento, e é por isso que Jesus não vai responder esse homem diretamente, não vai resolver a questão entre ele e o irmão dele. Jesus, eu não vim aqui para isso, né? Então, como eu disse para vocês, Jesus já está deixando claro aqui, mesmo que implicitamente, ninguém manda nele, ele é quem dá as regras do jogo. Ele não está para satisfazer. Mas o interessante é que Jesus vai usar essa situação para trazer, não só para os discípulos, mas acaba também a multidão ouvindo isso,
é sobre a questão da avareza, sobre a questão do amor ao dinheiro, ou de colocar o dinheiro como um ídolo na vida. São os ídolos mais poderosos modernos hoje, é prazer, dinheiro e poder. São as três coisas hoje que mais ocupam o coração das pessoas o tempo todo. Então, é muito perigoso, porque você tira Deus do centro e seu foco é ficar rico, é ter sucesso, o sonho americano de ter a casa dos sonhos, de ter o carro dos sonhos, de ter roupa tal, aquela coisa, e as pessoas vão fazendo as suas vidas girarem em torno disso. Ninguém estuda mais para aprender, agora se estuda para ganhar dinheiro. Ninguém aprende mais nada por nada, agora só se aprende coisas visando de alguma forma ter algum lucro. Nós nos perdemos aí no decorrer da história e esquecemos quem é Deus e a prioridade que tem que ter nas nossas vidas. Então, Jesus já dá logo uma resposta aqui bem sequinha também. Quem foi que me constituiu juiz ou repartidor? Algumas versões que vocês têm da Bíblia vai dizer árbitro entre vós. Jesus, ninguém aqui me chamou para isso. Então, o verso 15, lhes recomendou: tende cuidado. E aqui mostra que Jesus já revelou o coração do cidadão aqui. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eita, diretão daqueles, Jesus não é de dar indiretas, meus irmãos. Jesus vai na ferida. E isso é muito bom para nós. Então, Jesus agora é quem está dando as ordens. E ele está invertendo o jogo e dizendo: quem manda sou eu. Quem diz como uma coisa funciona sou eu. E o que ficou claro aqui, quando Jesus olha para esse homem, é que o coraçãozinho dele está voltado para as riquezas. Então, Jesus já está dando duas ordens que servem também para todos nós. Tende cuidado, fiquem muito espertos mesmo. E ele está falando inclusive para os discípulos, ou seja, até nós cristãos somos tentados também ao pecado da avareza. É um pecado sutil, que às vezes dá a sensação que a gente nem tem muito assim e tal, aí você imagina que é uma pessoa meio desprendida, mas quando você vai olhar bem sua vida, você acaba percebendo que se você vacilar, Deus sai do foco e o dinheiro e o sucesso material acaba tomando o lugar de Deus. Então Jesus já está advertindo: tende cuidado, guardai-vos. Essa palavra guardai-vos também pode ser traduzida como olhem, vigiem. Ou seja, o tempo todo a gente tem que estar vigilante com relação ao nosso coração, porque nós somos tentados a buscar a grana acima de tudo. Por isso nós temos programas na televisão como o famoso Topa Tudo por Dinheiro de Silvio Santos, que fez muito sucesso, década de 90. Acredito que a maioria aqui já assistiu. Show do Milhão também de Silvio Santos e vários outros reality shows que oferecem 1 milhão, 200 mil, 100 mil, 300 mil, enfim, a roda da fortuna. O que não faltam são programas e coisas voltadas para enriquecer pessoas. E isso dá ibope, isso atrai muito, porque dinheiro é um dos deuses poderosos da nossa época, mas na verdade desde quando o dinheiro surge. Então Jesus já adverte logo: tenham cuidado e guardem-se. E Jesus vai ser claro aí de toda e qualquer avareza. Ou seja, podem existir vários tipos de avareza. A avareza é um pecado raiz. O que é um pecado raiz? É aquele que vai originar vários outros pecados juntos. Geralmente o pecado da avareza, ele acaba também levando a outros pecados como a inveja, a falta de controle em várias outras áreas da vida, enfim, porque ele acaba estando ali na raiz da coisa. E é perigoso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. E a avareza, ela atinge, e Jesus não está falando para ricos. Jesus não é como um coach moderno, Para quem não sabe o que é coach, está na moda agora, várias pessoas que se julgam, alguns, especialistas em alguma área, e aí começa a te ensinar como é que resolve a vida e problemas, e usa todo um palavreado diferente, palavras chiques, e aquela coisa emociona, e ganha uma grana retada, enrolando as pessoas com palavras fofinhas e emocionais, e enfim, tem gente ganhando muito dinheiro com isso hoje. Infelizmente, essa moda do coach, com a palavra inglesa que tem a ver com um técnico, alguém que direciona um grupo, acaba que perderam o foco do evangelho. As pessoas não querem mais pregar o evangelho, agora querem ser coaches e direcionar a vida das pessoas. A ideia bíblica não é essa. Jesus aqui também não está sendo assim, por isso que ele já está indo direto aí na ferida. Tende cuidado, guardai-vos, e aqui são pessoas mais pobres. Jesus não está pregando aqui para um monte de milionários, Jesus não está numa palestra de empresários, Jesus está falando aqui para pessoas que, sua maioria, eram bem pobres.
talvez em situação de pobreza bem maior do que a gente conhece no nosso país, como era comum no antigo Oriente Médio, ali na Palestina. Então por que Jesus também falou isso para um monte de gente pobre? Porque a avareza não é privilégio só do rico, do pobre também. Né? Então é importante, a carta de Tiago no capítulo 1, só para você conferir lá, tem um trecho que Tiago fala disso. Capítulo 1, verso 9 de Tiago. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E uma das provações dessa vida é a pobreza também. Então, assim, uma coisa que a Bíblia deixa claro é que esse negócio de riqueza e pobreza não está no controle dos homens, né? Está no controle de Deus. Ou seja, além de nada nos pertencer, nem as nossas próprias vidas, Deus é quem coordena isso de maneira soberana e completamente pertence a Ele isso. Você vê que tem pessoas que passam a vida correndo atrás de grana e morrem pobres, e tem pessoas que não fazem absolutamente nada e ficam milionárias da noite para o dia. É aquele indivíduo que de repente recebe uma mensagem, um e-mail, né? Eu já ia falar carta e telegrama, não tem mais, mas recebe do nada, de repente morreu um parente lá longe que não tinha herdeiro nenhum e o cara da noite para o dia fica milionário. Né? Fora as pessoas que são viciadas em jogos de azar e uma hora ou outra acabam ganhando milhões da noite para o dia. Acontece, mas isso não está no controle humano. Né? E muito interessante isso, se você observar bem na história das pessoas. Então, aqui Tiago está dizendo, o irmão de condição humilde glorie-se na sua dignidade, o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Né? Então, ele diz, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, a sua flor cai, desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tiago está lembrando, ricos, cuidado, não se apoiem nas suas riquezas, porque vocês passarão. A Bíblia não condena a riqueza, mas ela condena você colocar a riqueza no lugar de Deus. E você vê como é um caminho bem perigoso aí, né? Por isso que a gente precisa da graça. Então, a ideia, como eu falei desde o começo, as coisas principais têm que estar no seu devido lugar. Então, seguindo lá o texto de Lucas, né, Jesus dá lá as ordens, tende cuidado, guardai-os de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, ou na quantidade de coisas que essa pessoa tem. Então, ou seja, muitas posses não produzem vida. E o que é que a avareza faz? Faz você ignorar o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Aqui você já começa a perceber. E geralmente a pessoa sem Deus, ela é mais avareza, ela é dominada totalmente pela avareza e ela não reconhece que Deus é o Senhor de todas as coisas. Ela não reconhece, não busca a glória de Deus, e aí que está o pior dos pecados. É você viver sem esse reconhecimento, é você viver sem se submeter a Deus, é você viver achando que você é dono do seu nariz, dono da sua vida, dono das suas coisas, achando que você faz e acontece, sem reconhecer que o dono verdadeiro é que merece toda a glória. E a palavra diz isso, por exemplo, Salmo 24:1 lá, só para vocês relembrarem aí, Salmo 24, versículo 1, lá diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, nem você é seu. Você pertence a Deus. Todos somos propriedade exclusiva do Criador. E a Bíblia deixa isso claro. Então, ao Senhor pertence tanto a terra, tanto tudo que está nela, o mundo e tudo que habita nela. Pertence ao Senhor. Então, sua casa não é sua, suas roupas não são suas, seu carro não é seu, você não é seu. Tudo pertence a Deus. E por que você tem vivido como se tudo fosse seu? Por que você tem vivido de uma forma que você esquece de Deus ou tenta usar Deus? É engraçado as pessoas, né? Às vezes elas oram para conseguir sucesso em alguma coisa do trabalho e tal, situações financeiras, mas é como se estivesse usando Deus como uma ponte para chegar lá. Isso é um pecado terrível. É como se você estivesse achando que Deus é besta e que Deus é manipulável. Ele não é. Então você tem que pensar nisso. O foco da vida tem que ser Deus. O dono da vida é Deus. Quem manda na vida é Deus. E o maior pecado que recai sobre nós, se você não se arrepender, é um pecado que vai te levar para a perdição eterna, é não dar a glória de vida ao Senhor.
é ignorar o senhorio de Cristo em todas as áreas da vida. E aqui já começa, né, especificamente nesse trecho, Jesus está falando da área financeira, mas vale para todas as áreas da nossa vida. Então, nada do que você tem é seu, é tudo emprestado. Uma das lições mais básicas dessa vida é: quando morremos, não levamos absolutamente nada. Todo mundo sabe disso, todo mundo fala disso no velório. É difícil você ir num velório e não ver alguém falar isso. Nossa, essa vida como é, né? A gente não leva nada. Mas a pessoa, quando vira a esquina, ela já esquece tudo isso e ela continua vivendo sua vida como se fosse levar tudo. Continua vivendo sua vida como se Deus nem existisse muitas vezes. Nós somos assim, a gente tem memória fraca para aquilo que é bom, né? Mas aquilo que é ruim a gente grava muito rápido. Nossos interesses a gente se mexe muito rápido. Mas quando se trata das coisas de Deus, aí bate a preguiça, aí bate a má vontade, a gente vai inventar 1001 desculpas, enfim, a gente vai criar uma situação para esquecer que a gente tem que prestar contas a Deus um dia. Então, chega no verso 26, Jesus vai contar a parábola para nós, né? E para eles, né? Para nós que estamos lendo agora, e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, né? E agora Jesus vai trabalhar essa verdade ali com aqueles que estavam ali. O campo de um homem rico produziu com abundância, ou seja, produziu muito. A colheita foi farta. O caba, né, como a gente usa a expressão nordestina, lavou a jega, se deu muito bem. Então isso já subiu a cabeça dele ali. O campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo, dizendo... Aqui o cara pensando, aqui Jesus está nos mostrando o que está passando no coração do cidadão. E já serve para lembrar para nós, o Senhor conhece o mais profundo do nosso ser. O Senhor sabe o que você está pensando nesse exato momento. O Senhor sabe as suas preocupações. O Senhor sabe os seus pecados. O Senhor sabe o que você vai fazer depois daqui. O Senhor sabe o que você vai fazer com o que você está ouvindo. Enfim, não tem como você esconder de Deus. Diante de Deus não tem como usar uma máscara, não tem como eu fingir ser alguém que eu não sou, porque diante do Senhor eu estou completamente transparente. Ele é o Deus que tudo vê, Ele é o Deus que sonda o mais profundo do nosso coração. E aqui, nessa parábola, Jesus está falando sobre esse homem. Nós não sabemos se ele realmente existiu ou se Jesus utilizou ele só para contar essa história, mas o fato é que ele é como nós, né? E sujeito às mesmas falhas como nós. E aí ele começa dizendo, arrazoava ali consigo mesmo, ou falando com ele, refletindo, aquele momento ali no coração que você está maquinando as coisas para fazer. Então, arrazoava com ele dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos, e agora como é que eu faço? Eu tenho muitas coisas, né? Então aqui, aquele homem está focado ali nas suas riquezas. O interessante, você vai observar aí, é que quando esse homem fala, ele vai usar muito o pronome meu, minha, meu, minha vida, minhas coisas, tudo, né? Que farei, né? Pois eu não tenho onde recolher os meus frutos, né? Tudo é meu. Então você já vê um homem que não reconhece a origem da riqueza. Para ele a riqueza foi ele que adquiriu, porque ele é capaz e se deu bem. Ele não está pensando em ninguém. Você não vê em nenhum momento dessa parábola ele se preocupar com o próximo. Não vê em nenhum momento dessa parábola ele se preocupar com Deus. Talvez essa possa ser a sua situação aqui nessa noite. Você tem vivido, planejado, estudado, se relacionado, feito tudo sem levar Deus em consideração. Então, né, não precisa dizer muito que você está todo errado na sua vida. É um homem incapaz de olhar além dele mesmo, totalmente egoísta. Então a gente já observa isso. O foco dele, que é o foco moderno hoje, né, da ideia falsa que o mundo traz de sucesso. O que é que o mundo ensina sobre sucesso? É você chegar lá em cima, no topo da carreira, né, se tornar alguém, escrever livros, dar palestras, aparecer, aquela coisa, eu sou o cara. É mais ou menos isso que o mundo ensina. É tudo vazio, é tudo extremamente passageiro, mas por conta do pecado, a gente continua nessa ilusão infinita. Né? As palestras dessa galera, geralmente, elas parecem um culto religioso. Né? Geralmente, os livros que eles escrevem, as palestras que eles dão sobre sucesso financeiro, é como se fosse um culto, mais ou menos assim. O cara está ali, o Deus dinheiro é o foco da coisa toda, e as pessoas brilham os olhos, ele usa exemplos e tal, ele dá uma sensação assim, nossa, eu vou ser igual a esse cara, quando eu crescer eu quero ser igual a ele, aquela coisa toda, mexe com as pessoas, todo mundo vai para casa, ele mais rico do que estava, porque enche o bolso de dinheiro, geralmente são palestras caríssimas,
e tudo continua a mesma coisa. Então, nem todo mundo chega lá. É uma coisa que a gente tem que saber. E aí esse homem está preocupado. O que é que eu vou fazer? Eu não tenho onde recolher meus frutos. Né? Olha só, agora eu estou tão rico, tão cheio, que eu não tenho nem onde colocar. E disse, né, verso 18, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Percebam os pronomes, tudo meu, possessivo total. Né? Tem um comentarista bíblico que usou um exemplo dizendo assim, são os pronomes agressivos, que são aqueles que eu não lembro de Deus, eu não lembro do próximo, eu só lembro de mim, eu primeiro. Aquele maldito ditado que diz assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Tô nem aí, eu quero que você se exploda. Você para mim é um problema totalmente seu, já dizia um humorista brasileiro famoso. Então o cara está totalmente focado nele, está entusiasmado com a boa colheita que ele teve. E não está nem aí para Deus, você não vê ele agradecendo a Deus em momento nenhum, você não vê ele se devotando a Deus em momento nenhum, você não vê ele ajudando ninguém em momento nenhum. Então uma coisa você tem que saber, se Deus te fizer rico materialmente, Ele vai colocar pessoas ao seu redor para serem ajudadas, e Deus faz isso de propósito. Né? João Calvino, grande teólogo da igreja da época da Reforma, ele fala isso em um dos seus livros. Deus não faz ninguém rico para você sair na capa da revista Forbes, ou para você entrar na lista dos mais ricos do mundo. Quando Deus te abençoa e te faz prosperar materialmente, é para a glória dele e é também para ajudar pessoas ao redor. Então, se você pensa em enriquecer só para tirar férias em Cancún ou ir para a Europa a hora que você quiser, realizar os sonhos, se você resume tudo só a isso, porque não são coisas ruins em si mesmas, você está pecando, porque você está esquecendo do principal, que é Deus. Então, ele está ali, vou destruir o celeiro, imagino ele olhando para os celeiros menores e já imaginando, aqui eu vou botar um bem grande, ali eu vou fazer assim e tal, uma decoração assada, aquela coisa toda, enfim. Aqueles sonhos, e eu gosto sempre de dizer, olha, nem sempre vamos realizar nossos sonhos. Deus não é obrigado a realizar os nossos sonhos. Eu sei que isso parece frustrante para você, mas Deus é sábio, sabe o que faz, e Ele muitas vezes vai nos dizer não, e talvez muitos de nós vão morrer sem realizar os sonhos. Oh, pastor, mas na TV, nas novelas, nos filmes, é tão lindo, né? Curso pré-vestibular, eu me lembro quando era final, vinha aquelas musiquinhas e falando para realizar o sonho. Nem sempre realizaremos nossos sonhos. Né? Nunca foi meu sonho, inclusive, estar aqui agora. E Deus frustrou um sonho meu para me trazer para outras coisas. E vai fazer isso na vida de qualquer um, porque Ele é Deus e Ele é soberano. Então esse homem está ali sonhando, planejando com a sua aposentadoria. Né? Não está preocupado ali com questões de governo, porque não tinha isso na época. Teve uma fartura muito grande. Já está ali querendo derrubar tudo para construir aquela coisa, fazendo 1001 projetos. Né? E às vezes nós somos assim. A gente já começa a projetar antes da coisa estar acontecendo. A gente já está lá na frente sem pensar no presente primeiro. E esse homem está completamente fora da realidade porque ele esqueceu que tem um Deus. Ele esqueceu que a vida dele é limitada. Ele esqueceu que os planos dele são limitados. E aí você vai vendo aí no restante do trecho, né? Verso 19. Então direi a minha alma, e ele com ele mesmo. Você vê que é um cara tão cheio de si que o tempo todo está assim, ele com ele, extasiado ali pelo seu sucesso. E aí, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Né? Ele colocou toda a segurança dele na riqueza. A vida dele está totalmente errada, ou seja, uma vida que está definida errada. Para ele, o que é viver? Viver é comer bem. Né? Viver é estar confortável, viver é beber bem, viver é se alegrar. Muitas pessoas pensam assim o tempo todo. Né? Dinheiro, o que dinheiro traz? Coisas prazerosas. O dinheiro traz tudo isso, atrai tudo isso. Então, é alguém que não está enxergando além dessa realidade. É alguém que não está enxergando além da vida material, alguém que não está enxergando que tem uma vida espiritual, alguém que não está enxergando Deus lá na frente. Ele está só aqui. Para o mundo hoje, a filosofia é aqui e agora. Morreu, acabou, aproveita a vida. A ideia que as pessoas têm de aproveitar a vida é o quê? Se esbagaçar nos prazeres lá fora, droga, bebida, farra, mulheres, enfim, o que o dinheiro puder comprar. É a ideia de sucesso que se tem. E a ideia de aproveitar a vida que se ensina hoje é essa. Né? Vá lá e faça o que você quiser. Seja feliz, siga os seus sonhos.
né? Seja, enfim, extravase. É isso que o mundo ensina para você e para mim. É isso que nós somos bombardeados horas e horas por dia através da TV e outras mídias. Então, aqui está um homem com essa mesma filosofia, né? A aposentadoria dele, o foco da aposentadoria dele não era, agora eu vou ter mais tempo para servir a Deus, para me dedicar às coisas de Deus. Não, o foco dele é, agora eu vou ter férias prolongadas. Muitos de nós só pensam em aposentadoria simplesmente como um certo conforto pessoal, onde você vai ficar livre dos encargos que você tinha anteriormente e curtir a vida agora do jeito que quiser. Agora eu vou fazer um cruzeiro, agora eu vou viajar para tal lugar, agora eu vou colecionar não sei o quê, agora eu vou comprar o que eu não queria, agora eu vou construir isso e aquilo. Mas Deus não está nos meus planos, Deus não está nos seus planos. E é um pecado terrível, né? Que vida é essa? E quando você chegar lá do outro lado, como é que vai ficar a sua situação? Então a sua aposentadoria ela só vai durar até o seu último suspiro. E depois daí, né? A grana vai ficar toda aqui, não vai passar para o outro lado. Como é que vai ser a sua situação diante do Eterno, diante do Soberano? Então, olha a resposta que Deus dá para esse homem aí, porque Deus é aquele que vê tudo, né? E aí você pensa que Deus ia dizer, parabéns, você foi muito bem sucedido, vai ganhar um prêmio. Não, olha o que Deus diz no verso 20, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Louco, a palavra original, na verdade, ela ainda é mais forte, é tolo. Você é um insensato, você é um estúpido em pensar assim. É porque o tradutor da Almeida, ele achou que ia ficar mais pesado, então ele botou só louco. Mas é sem noção, louco. Você vai morrer hoje, e você tem o que preparado? Não vai dar tempo você construir um celeiro grande, não vai dar tempo você aproveitar isso que você acabou de adquirir. Não vai dar tempo de nada disso, mas o cara está focado tanto aqui, que ele não enxerga a eternidade, ele não enxerga Deus, ele não enxerga que ele vai acertar as contas com Deus, e ele quer continuar vivendo do jeito dele. Nós não sabemos, talvez nós aqui teremos as almas pedidas, e é interessante ver que a palavra aí, essa noite sua alma vai ser pedida. Algumas traduções trazem vida, sua vida vai ser exigida. Por quem? Pelo dono da vida. Aqui Jesus já está deixando implícito para nós quem é o dono da própria vida, é Ele. E se Ele é o dono de nós, Ele consequentemente é o dono de tudo aquilo que nós possuímos também. Então Ele está dizendo, a fonte da vida é Deus, o dono da vida é Deus. E na hora que Deus pedir sua vida, o que é que você tem preparado? Onde é que está a sua vida? Onde é que está seu tesouro? Onde é que estão os seus planos? Né? Talvez você esteja também nesse foco. Oxe, não vejo a hora de aposentar, ficar livre de patrão chato e de correria e tal, aquela coisa toda, e vou não sei para onde fazer isso. Enfim, as pessoas fazem milhares de coisas, né? Ao invés de pensar bem, e minha vida com Deus, como é que vai ficar? Né? Porque já é graça aposentar, já é graça inclusive ter Deus nesse período da vida, e graça muito maior é o que vai vir lá na frente. Então esse homem achou que ele estaria rico e que ele estaria vivo no futuro, mas ele não ia estar rico porque ele ia morrer e tudo ia ficar para trás, e enfim, acabou. E agora? Cadê os celeiros? Cadê tudo, aquilo que ele se amparava? Onde é que está a segurança dele? Se sua segurança está num diploma ou no seu emprego, em alguma coisa, cuidado, porque ela tem que estar em Deus. Tudo pode passar. De uma hora para outra o mundo pode passar uma invertida na história e surgir uma coisa ruim e perder tudo. As nossas casas podem pegar fogo, elas podem ser roubadas, enfim, tudo pode acontecer, pode vir uma crise econômica violenta aí, você ficar sem nada da noite para o dia. Já parou para pensar nisso? Tudo isso pode acontecer. Todos os deuses humanos, eles são falíveis, eles são falhos. E a avareza, ela tem esse problema, acaba sendo idolatria. Paulo fala disso em Colossenses. Ela acaba colocando no lugar de Deus aquilo que não é Deus. E tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus que não é Deus, é um ídolo. É como você colocar a peça errada no lugar errado e todo o resto da engrenagem da sua vida não vai funcionar direito. Então, se você tem planejado uma aposentadoria dos sonhos, mas se Deus não está em primeiro lugar na sua vida, não vai trazer felicidade real. Se você tem programado isso e aquilo, se Deus não estiver no centro, você não vai ter paz e felicidade real. Eu tenho que lhe dizer isso, porque é o que vai acontecer. Por mais que você imagine, planeje e ache que você está no controle da situação, você não está. Você não sabe se vai estar vivo daqui a uma hora, você não sabe se vai estar vivo daqui a um minuto, você não sabe se você vai chegar no final desse ano. Quantas pessoas saudáveis morrem da hora para outra? Ou às vezes você tem uma doença aí que você nem sabe, qualquer hora o reloginho da vida, Deus puxa a tomada.
Deus pedirá a sua vida. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois, e a pergunta continua valendo, né? E o que você tem preparado? Para quem será? Vai ficar para quem mesmo? Porque tudo aquilo que trabalhamos e fica aqui vai ficar para quem herda lá atrás, né? Você vai seguir aí a vida eterna. Então, lá a coisa vai mudar totalmente de figura. Então você tem que saber disso. Esse homem está completamente cego para isso. Assim como estão milhares de pessoas hoje no mundo, focadas ali no seu sucesso, na sua vida, no seu mundo, nas suas coisas, do meu jeito. Esse homem que perguntou a Jesus, o foco dele era resolver um problema dele relacionado à finança, está nem aí para o que Jesus está falando, está nem aí para a vida eterna, está nem aí para nada. A ideia dele é resolver a pendenga com o irmão. E aí Jesus está usando essa parábola justamente para ilustrar o que está no coração desse indivíduo. Então, é um homem, esse homem da parábola, ele tem uma visão curta, ele não está enxergando o resto do quadro. Às vezes a gente fica tão obcecado por alguma coisa, como às vezes um peixe, um animal, quando morde uma isca, que a gente não vê todos os perigos ao redor. A gente fica cego, eu quero aquilo e acabou. E eu não enxergo mais nada na minha frente, ao meu redor, e eu esqueço que tem a vida com Deus, a vida eterna. E aí é que está o grande perigo, porque eu posso partir dessa vida sem Cristo, totalmente me agarrando nas coisas daqui, sem perceber que eu estou indo para a perdição eterna. E não adianta nada eu não ter um tesouro com Deus. Então, o verso 21, Jesus conclui a parábola dizendo: assim é o que entesoura, né? A Almeida Atualizada usou muito bem, traduziu muito bem a palavra, ou seja, aquele que ajunta riquezas, aquele que guarda, aquele que entesoura, a palavra original é entesourar mesmo, né? Aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O que é ser rico para com Deus? Né? O banco de Deus funciona totalmente diferente dos nossos bancos, do nosso sistema financeiro. A lógica de Deus em muitas coisas é bem diferente da nossa nesse aspecto. A prioridade que Deus quer para a nossa vida é totalmente diferente do que o que o mundo ensina. Então, se você pode ser uma pessoa dessa forma, né? Você pode ser um louco, você pode estar sendo estúpido, justamente porque você não está enxergando a realidade maior ao seu redor. Você está cego, você está focado ali nessas coisas, você está entusiasmado talvez com o seu sucesso temporário e se esquece que o sucesso verdadeiro tem a ver com Deus, aquilo que você depositou na sua conta espiritual. Eu acredito que talvez você possa entrar essa noite, sua conta pode estar boa, mas seu saldo espiritual está negativo, né? Ou seja, você está totalmente zerado diante do Senhor, pobre diante de Deus. E aí? Adiante de quê? A vida, ela vai muito mais além, então analise o seu coração. Essa parábola vai nos trazendo lições que a gente poderia explorar sobre a questão da avareza. A Bíblia mostra homens ricos de Deus, que eram homens que temiam ao Senhor. Abraão, Jó, Isaac, Jacó, José eram homens ricos, mas eram homens generosos, eram homens que temiam ao Senhor, eram homens que utilizaram o poder e a riqueza que tinham nas mãos para abençoar outras vidas e glorificar a Deus. Então, a Bíblia mostra isso para nós. Mas o problema é que se a gente não tomar cuidado, nos domina. Então, continua a pergunta de Jesus: e aí, o que é que você tem preparado? Para quem será? Você não vai levar absolutamente nada do que tem aqui. Isso às vezes nos causa desespero, né? Nossa casa, as coisas que a gente arrumou às vezes com tanta dedicação e trabalhou e se empenhou, aquela coisa, vai ficar tudo. Isso eu não estou dizendo que você vai largar tudo de mão, ou você vai fazer um voto de pobreza. A Bíblia não está dizendo isso para nós. Aqui, mais uma vez, Jesus está te chamando a colocar Deus no lugar correto na sua vida. Então, a sua visão de futuro vai determinar a sua conduta presente. Se você não enxerga a eternidade lá na frente, você vai sair vivendo como um doido, tentando curtir tudo que você quer, e você vai esquecer que você vai acertar as contas com Deus. Por exemplo, 1 Coríntios 15, 32, o apóstolo Paulo diz assim, eu vou ler mais rápido, mas depois você pode marcar para ler depois. 1 Coríntios 15, 32 diz, aqui Paulo está dialogando, aí ele traz um trecho que ele tira também, lá do Antigo Testamento. Ele diz: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, se a vida é só isso aqui, vamos comer e beber, porque amanhã a gente vai morrer. Só que a vida não é só isso aqui. Tem um Deus, um Criador, que está irado contra o pecado e contra aqueles que não se voltam para Ele, e que ofereceu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para salvar pecadores como nós. E se você esquecer dessa realidade, um dia pode ser tarde demais.
né? Já diz muito bem Hernandes Dias Lopes, o inferno é a realidade descoberta tarde demais. Aquele momento em que você vai se deparar com essa coisa, mas não haverá mais esperança. Não haverá mais no que você se agarrar. Você estará completamente perdido. Ainda no verso 19 do capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo disse: a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Nós somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está falando com os cristãos. Se você acha que a vida é só isso aqui e acabou, e você pode fazer o que você quiser da sua vida e não vai prestar contas a ninguém, você está perdido. E se nós cristãos estamos também limitados a essa vida, pobres de nós, imagina só, perdemos o nosso tempo todo pregando o evangelho, buscando o evangelho, lutando, clamando a Deus, orando. Tudo isso seria totalmente uma perda de tempo, é o que Paulo está dizendo, se Cristo não tivesse, se a nossa esperança em Cristo só tivesse limitada a essa vida. Então, essa vida aqui não é tudo. Tem uma realidade espiritual. E essa realidade espiritual mostra um Deus Criador e mostra aqui o Evangelho. E o Evangelho é Cristo. E o Evangelho faz com que você coloque a prioridade correta na sua vida, que é Deus. Né? Mateus 6:33, conhecido: busque primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, a peça principal tem que estar encaixada, para que as outras funcionem corretamente. Né? O dinheiro tem que estar no lugar correto, a nossa família tem que estar no lugar correto, tudo o resto tem que estar no lugar correto, mas se Deus não estiver no centro, vai desmoronar todo o restante. Todo o mecanismo vai falhar. Então, você tem que pensar nisso. A vida não está só aqui, a vida não está lá no banco, a vida não está nas coisas que você conquistou, até porque as coisas que você conquistou, foi Deus quem te deu. Você pode até imaginar: eu ganhei com o meu suor, eu batalhei, eu cheguei, eu venci, eu sou um guerreiro, eu sou isso. Nada disso, foi Deus que permitiu. Se você teve saúde para trabalhar, foi porque Deus deu. Se você não morreu até agora, é porque Deus tem sido misericordioso. Se você está aqui essa noite para ouvir a palavra dele, é porque ele tem sido misericordioso e não quer que você morra sem saber dessas verdades. Então é uma graça muito grande da parte dele. Né? Então eu não sei onde é que está a sua cabeça agora, eu não sei onde é que está o seu foco agora, mas uma coisa eu tenho certeza, que você tem que centralizar a sua vida em Deus. E isso só é possível através de Jesus Cristo. Isso só é possível você se arrependendo dos seus pecados, e eu tenho certeza que um desses pecados vai entrar no campo da avareza, e se voltando para o Senhor, e colocando o Senhor no lugar correto da sua vida. Aí você vai poder desfrutar daquilo que Deus poderá te dar na vida. Mas se Deus não estiver aí no centro, você vai viver ansioso, você pode ficar depressivo, você pode ter uma série de outros problemas, e sem contar o pior de todos, que é estar perdido. Então, onde está o seu coração? A Bíblia diz que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Né? No que você tem gastado mais tempo? O que é que você tem investido sua vida? Quais são os planos que você tem para o futuro? Eu quero lhe dizer que se Deus não está neles, eles vão ser um fracasso, eles vão te levar à perdição. Eu quero te dizer que nenhum plano bonito que você tenha, ou visão de sucesso material, se Deus não for o centro, você vai fracassar. Não existe sucesso real sem Deus. Não existe felicidade real sem Deus. Não existe paz real sem Deus. Então você tem que saber disso antes que seja tarde demais. Então quando Jesus conta essa parábola, é justamente com esse objetivo, de nos trazer a reflexão: onde é que eu tenho guardado o meu depósito espiritual? E aí vem uma frase que eu gosto de repetir, que eu ouvi de um pastor batista americano chamado John Piper: nós somos uma vida que logo passará, somente o que for feito para Cristo durará. Ou seja, se o seu tesouro não for Cristo, você é miseravelmente pobre e perdido, espiritualmente falando. Que Deus te ajude a entender o que é principal. Que Deus te ajude a colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Que Deus te faça correr para Cristo, Filho dele, buscar em primeiro lugar o seu reino, porque Ele garante na sua palavra, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então cuidado, planeje a sua vida lembrando: se Deus quiser, farei isso ou aquilo, chegarei a tal lugar. Se Ele não quiser, isso será impossível. Mas a melhor coisa é ter o seu depósito seguro ali, porque a Bíblia nos garante, o próprio Espírito é o penhor da nossa herança, a garantia de que nós estaremos com o Senhor para sempre. E o maior tesouro de